boa noite. 5 de março de 2024, 19 horas, horário de Brasília. Eu sou André Emboaba, para quem não me conhece, consteladora familiar. E hoje, essa live eu estou fazendo para falar um pouquinho sobre a constelação, né? Que eu sei que é o que vocês sempre me pedem. E explicar um pouquinho sobre o alinhamento sistêmico multidimensional, que é uma nova abordagem aí, baseada nas constelações familiares. E eu trouxe uma convidada especial para a gente bater um papo sobre esse tema, constelação e alinhamento sistêmico, que é uma empresária aí, uma empresária não, né? Na verdade, ela é uma executiva de uma multinacional, já ela está entrando. E, ó, já está entrando aqui. Deixa eu já deixar de entrar. Quero trazer um pouquinho desse tema. Vocês que estão entrando, eu vou pedir uma coisa, né? Porque vocês me pedem muito vídeos e eu peço para vocês curtirem a live depois que ela terminar, porque nos ajuda no engajamento. E assim a gente tem uma troca e eu vejo se realmente eu mantenho as minhas lives ou não. Oi, Gi, boa noite, querida. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Obrigada por ter aceito. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo Tô bem? te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Gratidão ao convite, né? Essa é a Gisele Olivieri, ela tem 46 anos, casada com Maurício, mãe da Larissa e do Murilo, gerencia uma equipe comercial em uma multinacional americana química, olha que legal, né? E vou falar um pouquinho, Gi, antes de você começar a falar, eu vou só explicar algumas coisas para ter um contexto aqui para as pessoas poderem entender um pouquinho por que eu te chamei, né? Legal. Então, eu vou falar um pouquinho de constelação, as diferenças entre a constelação e o alinhamento sistêmico, para que vocês entendam, né? É lógico que tem milhões de lives minhas aí que falam sobre o tema, mas só para contextualizar, né? A constelação familiar, a constelação familiar é baseada em 3 princípios básicos, né? Que são 3 leis sistêmicas que a gente fala: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Quando vivemos de acordo com essas 3 leis, né, quando vivemos de forma sistêmica, naturalmente a nossa vida começa a fluir de uma maneira muito mais leve, mais fácil, mais próspera, com menos reatividade, com mais amorosidade mesmo, menos julgamento sobre os outros, né? A nossa vida começa a ter um outro caminho, um caminho realmente mais fluido, né? Sempre que eu constelo alguém, a pessoa chega, fala assim: nossa, eu estou me sentindo mais leve, a semana foi mais leve, mais fácil. Falei, isso é constelação, trazer serenidade para a nossa vida, trazer mais consciência, estar no aqui e agora presente, né? Vendo esse fluxo da vida com mais clareza, né? E aí a gente acessa essa alegria, né, natural, inata do ser humano. Então, só que qual a diferença aí, né? A constelação familiar com alinhamento sistêmico, que é uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, vou até ser... eu acabo querendo ser muito cautelosa com as minhas palavras por conta das Sim. crenças, né, que temos aí e por conta, né, da questão do julgamento, né? Mas o alinhamento sistêmico, eu posso dizer, foi uma canalização, né? Eu recebi isso aos poucos, conforme eu fui caminhando nesse lugar como consteladora, e de repente ele se formou, né, para mim, e eu demorei até para ter autorização da minha equipe espiritual para liberar isso para as pessoas, para eu poder ensinar isso para as pessoas. Eu tive que realmente validar isso e entender como isso tudo funcionava. Porque qual é a diferença básica, gente? A constelação familiar tradicional, você vai ser constelado por um tema. Então, você traz ali um tema financeiro, um tema de saúde, um tema sobre relacionamento. São várias questões que você pode levar para uma constelação tradicional. E ali, seja com bonecos, seja com pessoas, você faz aquele movimento daquele tema específico que está acontecendo. Só que conforme eu fui trilhando esse caminho, eu cheguei num ponto que Bert dizia assim:
constelação é cirurgia na alma. E aí eu falava, bom, a gente não faz cirurgia toda semana, a gente não faz cirurgia todo mês, a gente não faz cirurgia todo ano, a gente faz cirurgia uma vez, resolve e a gente segue. E também, né, observando todos os campos que eu ia constelando e depois a minha pós na Hellinger, que foram quase 3 anos, todas as aulas, todos os temas voltam para onde? Para a nossa origem. Então, tudo vem da nossa origem. O que é a nossa origem? Pai, mãe, ancestrais. E aí, como foi desenvolvido esse alinhamento? Foi observando esse campo, que quando eu libero esse campo de forma ampla, né, trazendo ali toda a ancestralidade de uma forma muito cuidadosa, né, porque Beth também dizia, né, deixe os mortos em paz. Só que quando eu trago essa ancestralidade, com esse respeito, com essa honradez, né, de quem eles foram e começo a fazer as liberações do campo, eu libero todos os temas pertinentes àquela família ao mesmo tempo. Então, eu sempre digo, né, no alinhamento sistêmico, normalmente, um único alinhamento sistêmico na vida é o suficiente, você não precisa ficar voltando para constelar toda hora. O que você precisa é ter consciência sistêmica. Você precisa entender as 3 leis. Você precisa entender como viver de forma sistêmica. E é uma jornada, né? Não é uma coisa, não existe um milagre. Hoje fiz a constelação, fiz o alinhamento e amanhã a minha vida transformou. Não, é um passo a passo, é um dia a dia, né? É o aprender a viver de forma sistêmica. E isso a gente, né, ensina. Ensinei, eu vou falar um pouquinho da Gija já. Como você faz isso? Como você conduz isso? Porque não basta só constelar, né? A gente tem que ter uma disciplina em cima, um orar e vigiar todos os dias. E aí, Gi está aqui para contar um pouquinho da experiência dela, porque Gisele me procurou um belo dia para fazer uma constelação comigo. E claro que eu sempre ofereço o alinhamento sistêmico, porque eu comprovo que é muito melhor, porque ali a gente já inclui vários temas. E ali fizemos esse alinhamento, foi muito bom, acredito, né? Porque aí a Gi, mesmo sendo, né, de uma outra área, que não tem nada a ver com a nossa área terapêutica, ela resolveu fazer a minha formação de constelação familiar e alinhamento sistêmico. Por quê? Porque não é só esse curso, não é só para quem quer ser constelador, e sim para quem quer ter um autoconhecimento aí mais elevado nesse tema. Então, a gente está aqui para contar para vocês um pouquinho das mudanças que a constelação trouxe para a vida dela e como foi a experiência desse curso. Então, eu vou te passar a palavra, minha querida. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que você lembrou de mim aí. Você tem tantos clientes, né? Que você fez, que você ajudou nesses anos todos aí de constelação. E eu fico muito honrada aí para você ter me chamado para falar um pouquinho da. A gente não pode falar, né, sobre coisas sobrenaturais ou magia ou mágica, mas às vezes é um pouquinho de cada coisinha assim que eu vejo, né? Depois que a gente fez a constelação sistêmica. Acho que é válido eu falar um pouquinho sobre a minha personalidade, né? Então, eu tenho uma personalidade muito forte, uma personalidade muito objetiva, né? Então, eu não gosto. Ah, Gi, muitas pessoas falavam para mim, faz terapia, vai na psicóloga, vai no psiquiatra. Não, gente, eu preciso de algo que me ajude, assim, a virar a chave de uma maneira rápida, né? E que depois, óbvio, dependa de mim dar continuidade aí nesse processo, né, de evolução. E aí, buscando, né, ajuda, me apareceu... E é engraçado, né, você ainda falou no curso, né, quando a gente começa a buscar, começam a vir, né, começam a vir os profissionais, as coisas que vão fazer sentido pra gente, para que a gente consiga aí buscar fortemente aí a nossa evolução. E aí eu comecei com a cabala, né? Acho que eu cheguei até a mencionar com você na nossa primeira consulta aí da terapia. E aí, só que faltava algo. Tinha alguma coisa dentro de mim amarrado. Tinha alguma coisa dentro de mim que eu tava dura. Só para você ter ideia, eu lembro que até a nossa primeira consulta, eu não chorava desde 2020.
Então, eu era uma pessoa que não conseguia chorar com facilidade. E isso é ruim, né? O ser humano, ele veio para também botar para fora, né? Tudo que ele sente através de lágrimas. E eu não conseguia. Sim. Então, isso foi me deixando muito dura como ser humano. Muito dura. E a constelação me ajudou a liberar isso. Tanto que na nossa primeira consulta eu já, né, coloquei tudo para fora, fazendo as frases sistêmicas, né? Que a princípio as pessoas, onde já você viu? Você fala uma frase, libera. Libera tudo que você tem dentro de você, né? E, assim, não dá para eu falar para você. E eu, como sou uma pessoa que preciso ver para crer, né? Eu não sou uma pessoa que acredita, faz um ritual, faz não sei o quê. Não acredito nessas coisas, né? Eu acredito em coisas que realmente vão me tocar. E a constelação me tocou. Me tocou tanto, né? Que depois da nossa consulta, você abriu a turma e eu fiquei assim, falei, eu ainda perguntei, né? Faz sentido? Tudo bem se eu fizer? Eu não sou do ramo de terapias, tal. Não entendo nada de terapias. A minha primeira terapia na vida foi com você, né? E aí você falou, não, pode vir. Eu achei máximo, né? Eu poder participar. Fiquei com vários terapeutas. Eu ficava até quietinha nas aulas, porque... E olha que eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Ficava quietinha, deixa eu ficar aqui só aprendendo, porque aqui eu sou uma pequena aprendiz, né? E foi muito bom, foi muito bom. A minha vida, quando a gente fala da vida, né? Falar rapidamente, eu não tive contato com meu pai, né? E a constelação me fez trazer meu pai para o meu coração, né? Mesmo não tendo tido contato com ele, né? E isso me libertou de uma tal maneira assim que eu não imaginava que era possível. E eu não sabia que era só isso que eu precisava fazer, no sentido de ficar uma pessoa com mais compaixão, com mais empatia, sabe? Ter bons relacionamentos. Quando eu te procurei, eu não sei se você lembra, eu te procurei porque eu estava tendo muitos conflitos aqui na minha casa. E a minha casa é muito abençoada, né? Meu marido é maravilhoso, meus filhos são maravilhosos, e eu não sabia de onde estavam vindo tantos conflitos. Falei, gente, eu preciso de ajuda, preciso buscar ajuda. A Cabala me ajudou em muitos pontos, tá? Mas a constelação me ajudou a olhar para os pontos certos que eu precisava melhorar. Então, eu precisava melhorar o meu modo de me comunicar com as pessoas, né? Saber ouvir mais do que... Ser menos reativa, né? Ser menos reativa a tudo. Porque como eu tenho uma personalidade forte, eu era uma pessoa muito reativa. Saber onde eu pertenço, né? Eu não tinha essa noção. Não, eu pertenço aos meus pais, né? Então, graças a eles, eu estou hoje aqui, né? Tudo que eles passaram antes de mim me proporcionou ter essa vida que eu tenho hoje, né? E aí a gente lê, e a gente nunca deixa de buscar conhecimento, né? Hoje eu estou estudando a Bíblia, não tenho uma religião, tá? Eu sou uma cristã, eu acredito em Jesus Cristo hoje. Eu estudo sobre ele e mesmo se eu não tivesse feito a constelação antes de estudar, também não teria feito sentido para mim. Porque a constelação me levou a esse caminho, né? De buscar uma espiritualidade, de buscar coisas, uma base mais forte para eu continuar orando e vigiando, realmente, né? Porque uma coisa a gente vê na Bíblia lá escrito, honrai pai e mãe. Outra coisa é você realmente saber como honrar pai e mãe, né? E a constelação me trouxe isso. As pessoas confundem um pouco, né, Gi? Vocês aprenderam muito isso no curso, né? A gente, assim, apesar da constelação, de um modo geral, trazer um honrar através do amor, eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto, porque pessoas que não tiveram os pais presentes como nós, né? Eu e você e muitas outras que chegam no meu campo, porque geralmente o constelador atrai pessoas que ressoam com a sua história. A gente não pode falar de amor no honrar, no respeito, no amor. O honrar aqui tem que ser... A gente tem que começar a trazer para as pessoas esse lugar do não julgamento, da realmente aceitação da vida como ela foi apresentada, sem julgar. É aí que a gente dá o primeiro passo
né, nessa honra, porque a primeira instância da honra sistêmica é o não julgamento, é o entender que foi como foi, a gente não tem como mudar a história, e a gente tem que agradecer tudo o que eles passaram para que estivéssemos aqui. Eles são seres humanos perfeitamente imperfeitos como todos nós, mas como pai e mãe são perfeitos como são. Porque, como dizia Bert, a vida é o maior bem que temos. O que vem depois da vida concebida é secundário. É só uma história. E uma história que a gente escolheu passar, né? Escolhemos nosso pai e nossa mãe antes de descer. Então, por que escolhemos isso? Eu não sei. É algo muito maior do que a gente pode entender aqui nesse Sim. corpo físico humano. Existe um porquê. E Bert também diz, né? E eu super acredito nisso, que não há coincidências. Tudo é como tem que ser. São as nossas escolhas por o nosso caminho que vão traçar aí nosso destino. E claro que existem destinos que acabamos repetindo padrões familiares por lealdade a eles, principalmente quando os julgamos. Né? Quanto mais eu julgo aqueles que vieram antes, mais eu atraio situações ou pessoas parecidas com aquilo que eu julgo ali atrás, ou atraio situações parecidas, ou me torno igual àquele que eu julgo. Aquele que você aponta o dedo, né? Aquele que você aponta Exato. o dedo. E a constelação faz isso para nos liberar disso. E foi importante também eu entender a hierarquia, né? Não só hierarquia familiar, como também hierarquia na minha profissão, né? Porque enquanto eu não trouxe o meu pai para dentro do meu coração, eu tinha conflitos com as pessoas que me lideravam. É muito comum. Não eram conflitos diretos, mas tipo, eu ia para casa brava, sabe? Eu não brigava com o meu superior, mas eu ia para casa chateada, ia para casa brava. Aí eu procurava outro emprego, porque não tinha feito do jeito que eu precisava que tivesse sido feito. Tipo uma mimada também, né? Na verdade, não é um mimo, é que a gente, né, quando a gente ainda não organizou essa origem, né, dentro de nós, né, que eu falo que é dentro, gente, olha, como a Gi falou, o pai dela não foi presente, o meu não foi presente, mas nós conseguimos integrá-los a gente, no nosso coração, que é o essencial. Né? A gente não precisa conviver, a gente não precisa ir atrás, cada um tem a sua história, mas a gente tem que integrá-lo, internalizá-los a gente, porque nós somos 50% cada um. E quando a gente exclui um dos nossos pais, a gente está excluindo parte de nós mesmos. E aí a gente fica numa busca externa por essa falta. E normalmente, na questão organizacional, eu transfiro para o meu chefe a figura do pai e para a empresa a figura da mãe. E eu fico esperando eu fico esperando algo como se ele fosse meu pai, né? Um reconhecimento como pai. Só que ele não tem condições de me dar isso, porque ele não é meu pai. E aí a gente procura outro emprego, e aí a gente procura outro lugar. Só que é até um livro do Juan Garrida que eu sugiro aqui que vocês leiam Onde Estão as Moedas. Ele fala disso, né? Os únicos que têm as nossas moedas para a gente seguir a nossa vida são os nossos pais. Só que como a gente não recebeu as moedas do jeito que a gente gostaria, a gente não aceita essas moedas que os papai e mamãe tinham para nos dar, e a gente vai para a vida buscando essa moeda. E aí a gente fica buscando no trabalho, no companheiro, na mãe da amiga, na amiga. E eles não têm as moedas. Os únicos que têm as moedas para nos dar são os nossos pais. E aí vira esse conflito. Não sei se você lembra, Gi, eu também conto, né? Eu tive mais de 30 empregos. Você foi muito mais do que eu. Eu fiquei mais tempo nas empresas. A busca geradora por mim porque eu me apego, né? Eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe, né? Tão bom que eu sempre a respeitei a escolha de não ter permitido que o meu pai tivesse contato com a gente. Porque ela tinha os motivos dela, né? E eu nunca questionei. Nunca questionei minha mãe. Mas aí, quando eu fiquei sabendo que o meu pai tinha falecido, esse buraco em mim, essa postura dura, aumentou. E eu só fui ter noção disso quando eu fiz a constelação sistêmica. Até então, eu achava que era normal, né? Eu tenho essa personalidade forte, então eu sou assim, ponto final. Mas não. Quando tudo se encaixou,
eu vi, é óbvio que, Gisele, você nunca mais fica nervosa? Não, gente, calma, eu fico, né? Fico, mas hoje eu tô ciente, eu tô consciente, na verdade. Eu tô consciente, tipo, eu fico nervosa, eu já, opa, tem coisa errada, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Por que eu tô assim? Antes não. Eu sou assim, é assim, pronto, né? Hoje não. Hoje eu tô mais controlada. Sem medicamento, isso que é o melhor, né? Porque eu vejo várias amigas, enfim, sem julgamento, óbvio, que acabam tendo. Eu falo para ela, vai fazer constelação. Vai fazer constelação que vocês vão parar de tomar esses remédios. Vai fazer constelação. E eles Muitas perceberam sua mudança de no trabalho. perceberam, muitas pessoas perceberam. O que é mais bacana é que eu acabo falando de mim, né? Aí você se conecta com o outro quando você fala de você, né? Eu não aponto, eu aprendi. Sabe a troca, né? É uma das leis básicas aí da. Eu aprendi a trocar, mas eu falar mais de mim do que do outro, né? Não apontar o outro. Ah, você devia. Eu era assim, né? Ah, você devia fazer não sei o quê. Você devia não sei o quê. Eu tinha método para todo mundo, só que não olhava para mim. Olhava para todo mundo, menos para mim. Hoje não. Hoje eu falo, olha, eu estudei a Cabala, né? Venho estudando ainda, mesmo estudando a Bíblia, para mim a Cabala faz muito sentido, é uma filosofia maravilhosa. E a constelação foi aonde me trouxe discernimento das coisas, sabe? Porque é muito teórico, né? A Bíblia é muito teórico, né? Estudar a Bíblia é muito teórico, né? Estudar a Cabala também é muito teórico. Agora, a constelação, ela realmente mexe com a gente, com uma... Tanto que no curso, aí eu já cortando, aqui são tantas coisas. No curso, eu pus a prova. Por que eu queria fazer o curso? Porque eu queria pôr a prova, né? Será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Será que tudo isso que tá... É como se eu expandisse a minha mente, a constelação. Eu expandi a minha mente, calma. Agora eu consigo enxergar tudo que realmente me causou problemas, né? Sem julgar, óbvio, mas assumindo a responsabilidade. Na verdade, eu assumi a minha responsabilidade, né? Dos meus atos. Olha, eu chorei muito, porque a gente se arrepende de muita coisa, né, que a gente fez para outras pessoas, que a gente fez para a gente mesmo, escolhas ruins. Então a gente se arrepende muito quando a nossa mente expande, né? Que aí entra também você se abraçar, né? Ter a compaixão por você mesmo, né? Se perdoar. É a minha frase. Sejam gentis com vocês, né? Porque claro, a gente olha para trás e fala, nossa, eu podia ter feito diferente? Podia, mas não fiz. Mas Né? E aí, quando eu né? assumir responsabilidade sobre esses atos, quando eu consigo enxergar, errei, é fato, é um fato. Meus pais também erraram, é um fato. Eles também não tinham essa consciência que eu tenho hoje. E aí a gente consegue ter compaixão por esses atos que a gente considera errado dessa família, às vezes disfuncional, às vezes desequilibrada, né? E tá tudo bem. Como eu posso fazer diferente daqui para frente? Eu só consigo fazer diferente quando eu honro tudo que veio antes, quando eu paro de julgar, quando eu assumo meu lugar no sistema, quando eu assumo minha autorresponsabilidade, eu me libero diferente. E é isso que eles esperam da gente. Verdade. Eu acho que o autoconhecimento, ele não é só, vou me conhecer. Não, ele também, dentro dele, vem a autorresponsabilidade sobre os atos que você cometeu, né? Inconscientes, que na sua grande maioria são inconscientes, né? É assim. E aí você começa a equilibrar. E isso não é do dia para noite. Que nem a gente fez a nossa primeira terapia lá atrás, em maio do ano passado. Aí a gente fez o curso, foram 6 meses, né, de curso. Então, foi um processo, né? E eu ainda tenho muita sede de conhecimento da constelação, né? De continuar estudando sobre todo o sistema, continuar estudando sobre todas as leis. Tanto que eu estou fazendo uma pós em constelação sistêmica e mediação de conflitos, porque tem muito a ver também com o meu trabalho diário, né? Eu também não posso esquecer que eu preciso também continuar evoluindo como profissional. Mas a constelação me ajudou a olhar para a minha equipe de uma maneira diferente. Ah, Gisele, não tem mais atrito? Tem. Vira e mexe tem, né?
Eu estou lidando com seres humanos, né? Tem momentos que a minha luz baixa, como diz a Cabala. Às vezes a nossa luz dá uma baixada, mas aí é bom quando a gente tem essa segurança, fazer o exercício do sim toda semana, fazer o exercício com a minha mãe de bênção toda semana eu faço. Toda segunda-feira eu vou para o escritório, eu saio e já vou direto para casa da minha mãe. Se um dia eu não Olha, consigo, tipo, eu vou na semana eu tenho que ir. Em algum dia da semana eu tenho que ir. E minha mãe já sabe, eu chego lá, ela, vamos lá. Aí a gente vai no quarto da minha irmã, faz a bênção, eu fico lá uns 5, 10 minutos lá. Teve momentos que eu acabei desabando. O primeiro a gente desaba mesmo, né? O primeiro, tanto ela quanto eu. Mas é legal. O bom é quando eu realmente preciso de um colo, sabe? Antigamente eu não tinha, eu sempre tive minha mãe muito presente na minha vida. Mas é diferente quando você faz a honra à mãe, né? Eu não tenho oportunidade de fazer o pai. Se meu pai tivesse vivo, com certeza eu teria ido atrás dele. Mas eu fui atrás do meu irmão, né? Eu tenho um irmão por parte de pai que eu não conheço ainda pessoalmente, mas a gente já se falou pelo WhatsApp. E ele foi tão fofo, sabe? Falou tão bem do nosso pai, que isso deixou meu coração tão repleto de amor e de gratidão. Então, isso tudo vai amolecendo a gente, né? Então, a gente busca resolver, né, algumas coisas que a gente achava que não era possível resolver, e isso nos deixa vivendo mais leve, me deixou mais leve, sabe? Mais consciente. Antigamente eu não tinha consciência, eu simplesmente ligava o primeiro, engatava a primeira e ia embora, né? é, e é bem isso, né? A gente consegue ter essa compaixão, essa aceitação e o entendimento. E mesmo, né, no seu caso, como no meu, né, a gente só conseguiu honrar esse pai depois de morto, né? Meu pai também já havia falecido quando a constelação chegou. As pessoas às vezes perguntam assim, ai, você não se arrepende? Não, porque naquele momento do tempo, enquanto ele estava vivo, eu não tinha consciência para ir atrás. Eu tinha raiva, eu tinha mágoa, eu tinha rancor no meu coração. Então, assim, Mas o exercício para mim não ajuda, fazia. né? Pelo menos o exercício do sim me ajudou muito. É claro que as primeiras vezes eu chorei muito, né? Porque não só o meu pai, ele não chegou a vir me procurar diretamente, mas a minha avó, por parte de pai, veio e eu falei que eu não queria conhecê-la. Então, imagina quando eu fui fazer o primeiro exercício do sim. Falei, gente, mas eu chorava. E olha, depois que eu aceitei Jesus na minha vida, né? Eu sou uma manteiga derretida. E olha que eu fiquei anos sem chorar. Eu lembro que a última vez que eu chorei foi em 2020, no chuveiro, quando entrou a pandemia. Sabe aquele momento desesperador? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com o mundo? O mundo vai acabar. E depois eu não chorei mais. E aí só fui chorar na constelação. E aí meu coração tá assim. Eu tenho que me segurar. Às vezes uma amiga minha veio me contar no escritório que ela tinha sido promovida, tal. Eu fiquei emocionada. Eu comecei a chorar por ela. Eu falei, gente, não é possível. Como pode eu estar tão morta? Mas sabe, é tirar mesmo essa carcaça, né? Que a mulher que não teve o pai presente, ela veste uma carcaça de guerreira, né? De lutadora, de eu sou, eu posso, eu não preciso de Meu marido ninguém, eu dou sofreu conta, muito, né? né? Todos esses anos. Porque eu não permitia nada. Eu mandava em tudo. E agora é meio complicado, porque eu falo para ele, então é você que vai mandar agora. Isso é com você. Você é o pai, você é o homem, você é o chefe da casa. Então, o alinhamento sistêmico trouxe para minha família, a gente colocou cada um no seu lugar, né? Por mais que eu e meu Sim. marido estejamos no mesmo patamar, né? Eu olho para Hum? ele e falo: você é o chefe da família, não eu. E o E pai, pai, né? Você e o é a pai. companheira. Porque eu tinha assumido tudo, sabe? Sim. E é Pesado, pesado, né? pesado. É muito É pesado. pesado. Foi muito pesado. E hoje eu tô muito leve. Sabe, falar assim, fica com você o que é seu, amor. O que é meu, fica comigo. O que é seu, fica com você. Isso que a Gi está trazendo é importante também aqui, deixa eu contextualizar, porque muita gente fala, ah, mas isso é machismo, o homem é o chefe da casa. Gente, não é assim, né? Beth tem uma frase que é muito mal interpretada, que diz assim,
A mulher segue ao homem e o homem serve à mulher. Né? Então, assim, de uma maneira bem simplória, eu vou explicar o seguinte: o que que a mulher segue o homem? Geralmente, né, na maioria dos casos aqui, nunca é uma receita de bolo perfeita. Cada caso é um caso e a gente não pode generalizar. Mas de uma maneira genérica, o que que é a mulher seguir o homem? Por exemplo, se o marido vai ser transferido de trabalho para um outro estado, uma outra cidade, um outro país, normalmente a mulher segue esse homem. Ela larga, às vezes, o emprego, ela abre mão, às vezes, de muitas coisas para seguir esse marido. Isso é muito natural da mulher. Em compensação, esse homem tem que servi-la. E é servir como? Provendo, é servir de todas as maneiras que tiver ao alcance dele. E olha que interessante. Uma das maneiras que pega muito no sistema familiar, quando a gente tem desequilíbrios na família de origem, né? Esse desequilíbrio sistêmico, quando a gente está fora do nosso lugar, quando a gente tem julgamentos, principalmente com o nosso pai, muitas vezes esse marido nos serve honrando o nosso pai por nós. O que que isso quer dizer? Por exemplo, papai tinha comportamentos que eu não aprovava. Meu marido começa a ter os mesmos comportamentos do meu pai. Então, ou seja, por amor a mim, inconscientemente, ele passa a me servir para o meu sistema, honrando meu pai por mim. Para que eu enxergue meu pai e o aceite como ele é, e aí eu libero meu marido disso. Então, para vocês entenderem, quando ela fala, ele é o chefe da casa, sim, ele é o homem da casa, e ele tem que ter essa função do pai, né? A mãe, os filhos seguem a mãe, né? Esse lugar da mãe do 0 ao 7. Do 7 aos 14 é o pai, porque o pai, a mãe é a vida, a mãe representa a vida, né? Ela que nutre ali, ela que gerou, ela que amamentou, né? Então a mãe é aquele cuidadinho, né? Aquele ninhozinho que ela vai cuidando e né, dando forma para essa criança. Mas a partir do 7 é a hora que o pai entra. E ele é o que abre as portas para o mundo. Né? Ele é que vai, sabe? Eu sempre dou aquele exemplo assim: o filho vai subir num lugar, a mãe, menino, desce daí, vai cair. O pai fala, deixa, do chão não passa. É essa a função do pai, né? De deixar esse filho explorar o mundo, de abrir as portas para o mundo. Porque por nós a gente põe tudo numa toma de vidro e não deixa fazer nada. Então é esse equilíbrio, né, que tem que ter dentro de uma família, cada um no seu papel. E lembrando aqui, Gi, vamos ver se você lembra a ordem, né? Qual é a ordem? Você lembra? Então, Que eu fale? tem a ordem sistêmica, né? Que vem primeiro o Sim. trabalho, Primeiro a nossa trabalho. família. Ó, primeiro, na verdade, é a gente olhar para trás, nos curvarmos, honrarmos tudo que veio antes de nós, tomar a vida como ela foi apresentada e eu olho para a vida que está na minha frente. Então, primeiro trabalho e nosso dinheiro. Só que eu quero fazer um parênteses aqui, que assim, hoje a gente vive aí uma síndrome de burnout, né? A gente está vendo aí doenças, muita gente, né, com problemas de saúde mental por conta do excesso do trabalho. Quando a gente fala trabalho, em primeiro lugar, é o primeiro pilar, a gente está falando num contexto natural. 8 horas de trabalho, fim de semana, folga, diversão juntas. Gente, num contexto natural, não é virar um workaholic. Até porque os workaholics é porque tem problema no sistema de origem. Todo mundo que sofre um burnout é porque está depositando no trabalho aquilo que faltou lá atrás. E você não vai conseguir alcançar. Eu tive um burnout durante o meu trabalho. Porque essa busca pelo pai, pela mãe, por essa falta interna. Então, quando eu falo em condições normais, né, num trabalho de você fazer a sua função muito bem feita, e aí você tem o seu tempo para você e para sua família. Então, esse é o primeiro pilar, trabalho e dinheiro. Segundo pilar, saúde, a minha saúde, física, emocional, mental, espiritual. É um conjunto, é integral. Por quê? Porque primeiro eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se eu não estiver bem, o meu entorno não vai estar bem. Isso vai refletir na minha família, vai refletir no meu trabalho, vai refletir em todos os lugares. Então, eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar. Pois marido, esposa, companheiro, companheira, né? Por quê? Porque ele chegou primeiro. Sem o marido, os filhos não existiriam. Sem a esposa, os filhos não existiriam. Ele chegou primeiro. Claro que nos primeiros anos de vida ali da criança, a mãe tem que dar muita atenção para esses filhos. Óbvio. Mas depois que já toma uma certa autonomia,
essa mulher tem que voltar a olhar para o marido, porque ele vem primeiro, os filhos são os últimos. E a gente inverte essa ordem na nossa sociedade com muita, principalmente nós Eu mulheres, né, invertia. Gi? Que a gente sempre, Eu invertia. os filhos em primeiro lugar, ou a saúde em primeiro lugar, porque assim, ah, mas e a saúde, André? Gente, sem dinheiro eu não tenho saúde. O pai que não tem dinheiro para pôr comida na mesa para os filhos, ele não tem dinheiro para ir no médico, ele não tem dinheiro para se tratar, ele não tem dinheiro para um plano de saúde, ele vai ficar doente de não conseguir pôr comida na mesa. Então, o trabalho é aquele que traz o nosso conforto, que traz as nossas necessidades básicas, e ele é essencial na vida de todo mundo. Né? Então, a gente tem que olhar para esse trabalho desse lugar da normalidade de um trabalho, e não na loucura que está aí hoje em dia. Verdade. Pode falar agora. É verdade. Quando eu descobri isso, né, comecei a colocar tudo em ordem aqui em casa, né? Porque eu colocava os meus filhos em primeiro lugar antes do meu marido. Eu tinha, né, que é normal, né? Uma mãe leoa, né? Eu era mãe leoa. Muito normal, né? Na vida de um brasileiro, principalmente. A gente latino, a gente tem muito isso dos filhos, né? De querer grudar. E a gente tem que soltar, né? E eu falo muito isso também. Hoje em dia, a gente tem aí gerações chegando que os filhos não conseguiram evoluir mais que os pais, né? É a primeira questão que os filhos têm uma reportagem aí que eu li em algum lugar, não vou lembrar exatamente aonde, mas que é a primeira geração que os filhos não superaram os pais. Por quê? Pela superproteção, né? Pela questão de internet. Então, assim, a gente precisa soltar, né? Deixar eles se frustrarem, deixar eles tomarem suas decisões, né? E a gente está ali, claro, sempre amparando quando necessário, mas numa limitação da gente deixar essas crianças serem elas mesmas, saberem como deixar se elas virarem errarem, mesmo, né? Numa... Deixar elas errarem. Elas errarem, A gente não quer deixar né? elas errarem. A gente não deixa os nossos filhos se arriscar mais. Então, é uma coisa muito importante da gente começar a olhar para essas crianças de outro olhar, porque a gente tem uma tendência de uma superproteção hoje em dia. E a gente entende, a gente está num mundo, né, bem difícil hoje em dia, mas a gente... muito rápido, né? Muito Ninguém precisa ir rápido, atrás de muito nada, rápido. né? Quando a gente Tudo muito precisava, na fácil. minha época, quando a gente precisava fazer um trabalho na escola, tinha que ficar na biblioteca a tarde inteira. Hoje em dia, meu filho fala assim: ah, mas já fiz o trabalho. 15 minutos? Você fez o trabalho? É bem isso. Eu já fiz, Tá. não é possível. E aí eles perderam, né, o que a gente tinha antigamente. E a gente, imagine a nossa dificuldade hoje de trazer um pouco disso para eles, né? E assim, eu acho que o mais importante do que eu vejo é deixar eles se frustrarem. A gente evita as crianças se frustrarem hoje, né? E eu acho que eles têm que se frustrar e saber lidar com essa frustração, saber que eles não podem ter tudo, né? Que as coisas têm seu tempo, têm seu lugar. Então, são muitas coisas aí que a gente pode começar a olhar diferente também, né? Para que eles tenham uma vida mais fluida. E uma coisa interessante também nesse ponto é quando a gente se organiza no nosso sistema de origem com a nossa família, naturalmente eu estou libertando meus filhos também de repetirem esses padrões familiares. Concorda? A minha filha total. A minha filha, ela estava muito parecida comigo. Tanto que eu acredito que a gente tinha conflito porque eu me olhava nela. Eu me via nela, eu via os meus defeitos nela. Tá. Assim, a minha parte de brava, né, de irritada, ela estava tendo isso também. E acabava sobrando pro meu marido e pro meu filho. Que são nossos. Melhorou muito, muito. A Larissa mudou muito, muito. Não foi do dia para noite, tá? A gente percebeu a mudança dela mais esse ano, de 2024, que parece que deu uma virada, sabe, do dia para noite. E ela começou a ficar mais consciente das ações dela, ela começou a ficar mais calma. Na verdade, ela é calma, né? Mas para seguir a mãe, que era uma pessoa muito explosiva, né? Ela fazia igual, para ser aceita, né? Exato. E a gente vai estudando, né? A gente vai aprendendo que
nossa, minha filha fazia isso porque ela queria ser aceita por mim, ela queria ser igual a mim. E eu estava perdida, né, nas minhas dores, né? Estava afundada nas minhas dores, que eu não sabia nem de onde vinham. E aí, quando eu trouxe o meu pai para dentro do meu coração, isso tudo começou a se. Mas não é do dia para noite, né? Isso que é válido, a gente Não. sempre tá aí falando, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou fazer 2 sessões aqui de terapia de constelação, amanhã eu já tô boa. Não, gente. Não é assim que funciona, né? Não, esse, na verdade, é a chave que vai abrir a porta para você buscar mais a autorresponsabilidade e o autoconhecimento. São dois juntos. Isso mesmo. Fizeram aqui, né? Essas mudanças vieram com a constelação familiar? Sim, né? E aí eu vou trazer o exemplo da minha, e você vê, e eu falo isso, né? Como as nossas histórias ressoam, né? Eu tinha muitos problemas de relacionamento com a minha mãe, diferente de você. E a Luísa, minha filha, tinha problemas comigo. Diferente, um pouco menos do que eu tinha com a minha mãe, mas tinha. E eu via essa agressividade nela, né? Esse distanciamento, essa falta de paciência comigo, que era o que eu tinha com a minha mãe, e num grau maior que eu tinha com a minha mãe, a Luísa tinha um pouco menos comigo. Hoje mesmo eu pensei, eu fiz um post há alguns anos atrás, com uma fotinho da Lu, e eu falei, né, como a constelação tinha melhorado essa relação. E olha que interessante, gente. Muita gente chega aqui e fala: ah, minha filha precisa constelar, meu filho precisa constelar. E eu sempre falo: Mas começa isso por aconteceu você. comigo, né? Não sei se você lembra. Eu te procurei, eu Não te lembro. procurei e falei assim, então, acho que a gente precisa fazer uma constelação. Tanto eu quanto a minha filha. Aí você falou, não, vamos fazer com você. Então, eu sempre falo: por quê? Quando a gente assume o nosso lugar de filha, quando a gente honra a nossa mãe, a gente passa a ter uma relação mais leve com os nossos filhos. Por quê, gente? Quando eu julgo a minha mãe, ou quando eu não aceito a minha mãe de forma alguma, eu saio do meu lugar de filha, eu me torno maior que ela. E quando eu não sei ser filha, meus filhos não me reconhecem como mãe. E aí começam os conflitos. Então, qual é o caminho? Eu primeiro honro a minha mãe, tomo essa mãe no meu coração, assumo o meu lugar de filha no meu sistema de origem, e aí sim eu estou disponível e volto para o meu lugar de pequena diante deles, mas de grande para os meus filhos. Porque se eles não me reconhecem como mãe, e vem muitos conflitos aí. E a Luísa escreve, né, esse post que eu fiz explicando isso. A Luísa escreve lá, ela faz um comentário: mãe, a nossa vida mudou muito depois da constelação. E ela também não constelou, né? Quem estava resolvendo os meus conflitos E era eu, reverbera, né? comigo, com a minha Reverbera família. para todo E mundo. reverteu Todo mundo é beneficiado. tudo, Todo mundo é beneficiado. todo Todo mundo. a nossa vida mudou como mãe e filha. Nosso relacionamento foi lindo até a partida dela, assim. É muito gostoso, sabe? De ver ela falar como a gente mudou, como a gente cresceu quando a constelação chegou. E harmonizou não só eu e a Luísa, harmonizou todos os irmãos, toda a família, que era meio bagunçadinha, sabe? Era meio briguenta. E, de repente, tudo se harmonizou. É, É muito legal de entrar, ver. E que bom que ela é, conseguiu, né, já encontrar um lugarzinho. Na é, verdade, você, né? foi Foi bom, se foi alinhar importante, nesse porque foi momento. importante para ela, porque ela não precisa carregar essa minha dor, né? Porque ela tem uma vida Não, tão maravilhosa, ela é tão amada pelo pai, por mim, né? Então, pelo irmão, então ela carregava algo que não era dela. exato. E ela é tão. E todo mundo Em falava assim lealdade. pra mim, quando ela ia na casa das amiguinhas. Ah, a Larissa é tão doce, é tão meiga. Aí eu falava, meu, mas eu não vejo isso na minha filha. Olha que doida, né? Eu não vejo isso na minha filha. Ela é tão, né, rebelde, ela responde, ela é teimosa. E na verdade tudo isso era eu. Exato, Ela tava, ela exato. tava para me agradar, ela era igual a mim. E é muito, é o Ex- espelho, né? Eles se É espelham. o espelho. Não, e você falou já, né, aqui na nossa conversa. É a É, lealdade, né? No sentido assim, é o espelho e ao mesmo tempo é assim, para eu me sentir pertencente, eu repito. Muitas vezes é isso também, né? Falo, não tem uma receita de bolo, mas basicamente pode ser isso. Porque assim, aí eu repito, eu me torno leal a essa mulher, né, que é a minha primeira referência, que é sim. minha mãe. Para eu me sentir pertencente, eu tenho que repetir o padrão da minha mãe. E você vê, nem era da essência dela, a essência É. dela é ser meiga, né?
mentiu e repetindo sua história por amor a Sim. você, que a gente chama de amor cego, né? Eu repito ali por amor cego, eu realmente repito aquilo que eu não preciso repetir. E quando você assume o seu lugar, você libera ela de seguir também o caminho dela diferente, um pouquinho diferente, mas respeitando quem é você, É importante né? as mães terem essa visão, sabe? Eu tenho algumas pessoas que convivem comigo, tal, que às vezes culpam os filhos, né? São rebeldes, são isso, são aquilo. Eu tive isso aqui na minha casa, né? E aí não percebem que ele, na verdade, está querendo ser aceito. Na verdade, assim, se o filho está dando trabalho, é porque a família tem um problema A ser sistêmico a ser resolvido, resolvido, a ser né? alinhado. Aí, vários lados, mas normalmente existe uma desordem sistêmica, né? Filho difícil é porque tem algo desalinhado, ali, desorganizado nessa origem. Alguma lei está sendo infringida. E aí a gente precisa olhar. Por isso que eu sempre falo: se o seu filho dá trabalho, vem constelar pai e mãe. Tá vindo daí, né? Não é ele, ele está sendo o filho quando ele chega, a criança quando chega num sistema, ela é a última que chegou, certo? E pela lei da hierarquia ali, ela se coloca a serviço desse sistema, por ela ter sido a última. E aí ela vai sim, em muitos casos, carregar as questões dos pais para ela, por amor aos pais, né? E aí vira essa confusão que a gente não sabe de onde vem tanta rebeldia, muitas vezes, ou problemas de depressão, ou problemas de relacionamento. Então, assim, tem vários problemas que as crianças podem, até doenças Sim. graves, por O amor aos corpo sente, né? O corpo sente toda corpos. essa dor. Graças a Deus, a dor que eu tinha, né, da falta do meu pai, ele não me levou a doenças do corpo, né? Na verdade, assim, às vezes eu até associo, né? Eu tive muitas crises de herpes no nariz. Não sei se eu comentei com você, depois que a gente fez a constelação, não tive mais crise nenhuma. Ai, que Nenhuma maravilha, crise Gi, olha. mais, né? Então, me atrapalhava muito, né? Porque era sempre no meu nariz. Meu nariz é tão pequeno, né? Sempre no meu nariz aparecia uma ferida bem afora, do lado de fora. E eu nunca mais tive. É, Ai, que maravilha. Ó, que notícia boa, tá vendo? Mas, ó, gente, isso aqui é o dela, né? Assim, eu ela fui foi, no fundo. fez, Na verdade, eu sentiu. fui no fundo, né? Eu fui até o fundo. Eu quis ir até o fundo, né? Buscar mesmo, acessar aquela dor. E me, E se me permitir. permitiu, né? Porque a questão é, só de você querer a mudança já é É, 50% do caminho. Sim, também as crises de bronquite e asma podem estar relacionadas sim aos sistemas, pode ter certeza que sim, viu? Mas assim, quando a gente se permite, né? Muitas pessoas chegam, por isso que eu falo assim, quando você fala assim, ai, André, eu mando minhas amigas constelar. Não adianta, a pessoa tem que tem querer que a querer. Ela tem mudança. que se incomodar. Eu, Ela tem que estar incomodada com o ela. que eu faço para mudar esse padrão na minha vida? Que foi Comigo que foi também. comigo, Eu né? estava muito Eu incomodada. falava assim, vai constelar. Eu, o que que é isso? Deixa eu ir lá ver o que que é isso. E fui, né? E E a coisa mudou. Eu falei, e quem falou opa, para mim sobre pronto. constelação foi a minha diretora. Porque num É, bate-papo tal que a gente estava tendo, eu falei, minha filha tem muito conflito com meu marido, tal. Comigo não, mas com meu marido, coitado, fico até com dó. Ela falou, nossa, você já ouviu falar de constelação? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Aí eu comecei a buscar, né? Eu acho que a vida traz sinais pra gente. E a gente tem que estar muito exato, aberto para receber esses sinais, né? Muito exato. consciente. Por isso que eu falo, às vezes até mágico, né? Quando você para e começa a prestar atenção nas pessoas que vêm até você, nas coisas que aparecem para você. Óbvio, tem coisas que vão fazer sentido, tem coisas que não vão fazer sentido, né? Mas é importante você buscar a sua, é importante você buscar o que vai te fazer bem, para você ser um ser humano melhor. Porque ninguém veio aqui para ser Exato. mal o tempo todo, para ser ruim o tempo todo, para sofrer o tempo todo. Não. Nós viemos para esse mundo para ser feliz, é para fazer as outras pessoas felizes. Exato. Principalmente aqueles que E a nos gente, rodeiam, né? As pessoas que mais amamos, porque eu
com essa minha dor, eu fazia meu marido sofrer, a pessoa que eu mais amo. Eu fazia meus filhos sofrerem, as pessoas que eu mais amo. Tem esse meu temperamento, o temperamento que eu tinha. Mas a gente tem que saber dividir. Hoje eu sei conscientemente dividir. Existe a personalidade forte da Gisele, que eu admiro em mim, porque graças a essa personalidade eu consigo estar onde eu estou profissionalmente, porque eu sempre trabalhei com muitos homens, né? Consequentemente, eu posso também ser doce, né? Ser feliz, ser uma pessoa alegre. Não preciso ser só dura, ser só muito objetiva, né? Então, eu consigo hoje, conscientemente, porque a constelação me trouxe consciência. É isso, Gi. Eu falo para vocês, gente, essa consciência que a Gi está falando, né? É onde eu trago o alinhamento sistêmico, porque você, com alinhamento sistêmico, você não vai lá só, faz o movimento e vai embora sem entender nada, porque muitas vezes acontece isso numa constelação tradicional. Eu divido esse atendimento em 2 sessões. Essa primeira sessão é essa conversa de entender a sua história, né? De eu poder te e trazer consciência dentro da sua história, dentro da para que você entenda como essas leis sistêmicas atuam na sua história. Porque você precisa ter um entendimento mesmo, intelectual mesmo, um entendimento mental aqui. Como é que isso funciona? Porque é tão diferente do que a gente aprendeu a vida inteira, né? Que às vezes é confuso para a gente entender esses movimentos sistêmicos em constelações simples, né? Nas constelações tradicionais. Por isso que eu divido em 2 atendimentos, para que na primeira sessão eu te escute e te traga essa consciência sistêmica, e nós só vamos constelar uma semana depois, e nesse inteirinho ainda passo um monte de exercícios para ir já movimentando esse campo. Tanto que a gente aqui pode me falar, pode me desmentir. A primeira sessão a pessoa chega, né, naquela dor. Na segunda sessão ela já está com outro mesmo antes de constelar, por conta dos exercícios que a gente passa. Abre a gente, né? Para que você consiga trazer as frases de liberação corretas, né? Que façam. Correto. Exatamente. Tanto que o curso me trouxe isso muito claro, né? Porque eu participei, eu fui, como é que a gente fala? Representante em 2 pessoas que eram completamente diferentes, casos diferentes, porque eu queria comprovar para mim mesma que isso funcionava. Então, uma eu chorei muito e a outra eu fiquei plena, serena, né? Porque ela já tinha no sistema dela tudo resolvido, né? E a outra ainda precisava resolver algumas coisas. E nesse curso, sabe que para mim também foi muito bom, porque eu fazia alinhamentos, né? Sei lá, acho que são mais de 3.000 alinhamentos que eu já fiz, mas eu nunca tinha feito com pessoas. E a formação que eu dei com vocês, ali a gente tinha sempre ao vivo umas 20, né? Eram 30 alunos, mas sempre tinha 20 ali. Eu consegui pôr no campo pessoas representando tudo isso que eu monto no sistema, né? Pelo menos. E online, gente. E foi incrível deles entenderem como é possível fazer essas liberações do campo de uma forma tão ampla e eles sentirem, né? Cada vez uma pessoa representava, né? Porque eu fui constelando várias pessoas do curso, todo mundo foi constelado mais de uma vez. Aí a Denise está aqui, Denise também fazia parte da nossa formação. E aí eu pedi, vamos cada um representando o pai, a mãe, a pessoa, os avós, e vamos sentir o campo se libera ou se não libera tudo isso. E aí a gente teve essa comprovação física, né, Gi? Porque a gente no corpo. E é incrível essa experiência. Por isso, gente, sabe, eu sei que tem muitos haters de constelação, pseudociência. Não é uma ciência, tem que ser experimentada, tem que ser vivida. A constelação salvou a minha vida, também. literalmente. O meu casamento, meu casamento, meu relacionamento com a minha família, a minha vida, tipo, é muito mais leve hoje, muito mais leve. A minha também, graças a Deus. Gi, ó, 5 minutos para as 8. Passou muito rápido. Passou muito rápido, maravilhoso, né? maravilhoso. Bom. E assim, muito grata, né, por você ter aceito, ter essa troca aqui, é gostoso falar. É uma pessoa que é
totalmente de fora, né? Para as pessoas verem assim o quão é importante vocês olharem para essas questões. Eu sempre digo, gente, não adianta a constelação familiar, a organização desse sistema familiar é a base para a nossa vida. Sem isso, o resto vai até a página 2, tá? É Você assim, fica derrapando, né? Você fica derrapando. Você fica derrapando, né? Eu busquei tantas coisas antes, né, da constelação chegar. Eu fiz tantos cursos, eu fiz mais de 50 formações para tapar esse buraco que tinha dentro de mim. Era uma coisa desesperadora, era uma busca que eu não sabia nem o que era. Quando eu entendi, quando a constelação chegou, eu falei, meu Deus, Eu é não descobri isso. antes. Por que eu não fiz antes? É, a minha vida transformou. Mas hoje, essa coisa assim, por que eu não descobri antes? Se eu tivesse ouvido que eu tinha que honrar meus pais aos 30 anos, eu ia mandar Tem lá para aquele seu lugar. momento, né? A sua hora certa na vida. Quando você está pronta para ouvir, você escuta. Né? Porque muita coisa que eu falo aqui, né, dessa questão principalmente da questão dos pais, se eu falo, nossa, se eu ouvisse isso com meus 20 e pouco, 30, até os 30 e poucos anos, talvez eu não tivesse ouvido. Eu ia falar, não, porque eu sentia muita dor, eu tinha muita raiva, né? Aquela vítima, né? Ai, coitadinha de mim, você não sabe, né, o que eu passei para falar que eu tenho que honrar meus pais. E aí se coloca aquilo. Aí quando você entende, assume a sua responsabilidade, consegue entender que seus pais realmente fizeram o melhor que puderam e que eles te deram tudo o que eles tinham, né, como pai, como mãe, dentro da consciência deles, dentro desse contexto todo, a gente alivia e a gente, nossa, muda completamente. Você está aqui dando a confirmar isso. Eu fico muito feliz de poder contribuir com tudo que aconteceu na minha vida. Eu também fiz um vídeo até para minha professora de cabala, porque vocês duas me ajudaram, né? A chegar aonde eu estou hoje, né? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, né? Então, eu sou muito grata, muito obrigada. Eu espero que você faça aí muitos e muitos cursos ainda, porque eu vou participar de vários. Eu quero estar sempre me enchendo aí de coisas novas, né? De visões. Vocês terapeutas têm tanto para ensinar para gente, né? Seres humanos que acabamos ligados nos 360, 220, né? Principalmente na parte profissional e a gente não olha, né, para o nosso emocional. É muito difícil. Hoje a empresa que eu trabalho, ela vem buscando levar esse conhecimento aí para todos os funcionários, né? De se cuidar, de se olhar mais. Isso, então a tendência para os terapeutas é serem buscados mais daqui para frente, né? A pandemia trouxe isso, né? Fazer com que o ser humano olhe mais para você, para si, né? Olhe mais para si. Seja, né? Eu gosto muito de trabalhar com corporativo, né? Como eu vim também do corporativo, é um lugar que eu acho que precisa muito de cura, né? A gente precisa muito de ajuda. Tem muita empatia, né, por todos que trabalham com a gente, muita compaixão, né? Cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história. Então a gente precisa ter esse olhar, né? As empresas têm esse poder, né? De olhar para o funcionário individual, né? Exatamente, Gi. É isso mesmo. A gente tem que olhar né, e mostrar isso para as empresas que trabalhamos, né? O quão é importante, porque um funcionário em ordem, ele olha, vai só um muito mais. depoimento muito rápido. Eu trabalho na área comercial, né? E esse ano meu foi sensacional. Todas as reuniões que eu faço, eu estou muito segura. E eu não tinha essa segurança que eu tenho hoje para falar, para me comunicar. Eu tinha uma trava, né? Por mais que eu trabalhasse na área comercial, eu tinha uma trava de comunicação. E hoje eu faço com tanto amor, né? Meu trabalho na empresa que eu trabalho, que as minhas metas são atingidas, né? Todas as pessoas que trabalham comigo ficam felizes, eu busco ver com contentamento, né, com todos eles. Então, muda a gente completamente. Por isso, a constelação me mudou completamente. Eu olho para o outro diferente hoje, né? Antigamente, eu não olhava muito, não, te confesso. Eu olhava só para mim. Mas essa força que você teve, esse foco, essa determinação do trabalho, essa coragem, vem do pai.
né? Então, quando você toca o pai, você consegue assumir esse lugar de liderança, de força também, porque vem desse pai, né? Então, mostra claramente esse movimento que você fez em relação ao pai. Não é isso? Alguém perguntou aqui onde eu encontro o alinhamento sistêmico. Pode me chamar no direct, ou tem um WhatsApp ali também na minha bio, vocês podem chamar por ali. Agradeço imensamente, minha querida, sempre aqui para você também. Muita luz, E muito peço amor. para que você curta ali para nós, para engajar a gente, para eu poder trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Obrigada, querida. Luz para bem, minha linda. Foi uma honra imensa. Um beijo no seu Gratidão. coração. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada para todos que estiveram aqui com a gente Beijo. hoje. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.